em relação ao processo de preparação para o vestibular, sendo que deste modo é possível compreender as barreiras do percurso do desenvolvimento humano em relação ao seu abrange organização social, sistema de crenças e estilo de vida da cultura. Também vamos analisar a fala de uma aluna do segundo ano com episódios de exaustão tanto nos estudos escolares como nos estudos para o vestibular. Além de que, vamos analisar o relato de 2 professores da escola em relação à preparação dos alunos. Posteriormente ao trabalho de campo, analisamos os dados tanto do questionário quanto da entrevista. Eu gostaria que você comentasse sobre sua rotina de estudo. Bom, geralmente eu vou para a escola, meio 7h15, saio meio de 15. Daí depois da escola, tem vezes que eu fico na escola, né, para fazer trabalhos, ou então mesmo estudar, fazer alguma tarefa que precisa utilizar a biblioteca, essas coisas. E aí, quando eu chego em casa, se eu não tiver ficado na escola, eu tomo as necessidades, né? Tomo banho e tal. E depois eu vou estudar mais um pouco. E depois eu vou descansar um pouco, né? Senão, fica muito descansado. É mais fora da escola, você estuda mais ou menos quantas horas? Depende muito do dia. Tem vezes que eu vou parando, né? Aí eu fico 4 horas, né? Então, sobre o vestibular, além dessas horas que você estuda em casa, você estuda quantas horas para o vestibular? Geralmente eu tento aprofundar assim. Eu estudo 2 horas para a escola e 2 horas para o vestibular. Aí agora quando eu tô assim, elétrica e tal, eu estudo mais 1 hora e tal. 1 hora a mais, né? É. E o que você costuma fazer quando não está estudando? Assim, nos seus momentos de lazer com a família e amigos? Bom, quando eu tô sozinha em casa, tem vezes que eu assisto séries ou filmes, tem vezes que eu leio também, eu saio também com meus amigos e tal. Vocês costumam fazer o quê? Cinema, então, só andar mesmo no shopping. E com a família? A família, eu saio muito por casa dos amigos, né? Aí lá, sempre tem casa, essas coisas, nas semanas. Então, Gabriel, você poderia me falar de algum episódio negativo de exaustão ou ansiedade que você teve relacionado a esse tema de estudo? Teve uma vez que, por eu ter dormido tarde, né, fazendo trabalho de escola, eu tive um desmaio na escola mesmo, assim, uns minutos antes de fazer a apresentação do trabalho que eu estava estudando, né, na noite anterior. E aí eu meio que desmaiei, tive uma crise de labirintite, misturada com enxaqueca, e aí caí no chão, fui pra casa, fiquei 2 dias na cama, sem conseguir levantar, porque estava doendo muito, e toda vez que eu levantava, eu rodava a cabeça. E tinha vezes que quando estava muito forte a dor de cabeça, enfim, uma falta de ar, uma fraqueza. Daí eu fiquei 2 dias assim. Mas você tem essas crises ainda com frequência? Tenho, começa, tipo, vai chegando nas últimas aulas, vai vindo. Mas eu sempre procuro, assim, aguentar até o final. Que aí eu chego em casa e tal. Só quando eu tenho ficado na escola, aí eu meio que vejo se eu arranjo um remédio ou alguma coisa do tipo, pra poder minimizar. Sim, e isso já aconteceu em casa? Já aconteceu, mas acho que foi mais porque eu tava com as minhas irmãs e aí elas estavam meio que fazendo a balé. Aí foi meio que preocupação, um monte de coisa. Juntou, acumulou porque estava em semana de prova, estava já estudando e ainda tive que cuidar delas. Aí com a gota d'água. Aí eu tive que testar e tudo mais. Entendo. Então, e quantas horas por dia você dorme, assim, em média? Eu tô procurando dormir sempre assim, depois das 10. Tem vezes que eu durmo 11, mas eu tô procurando até 10 horas pra dormir. Semana de prova, assim, diminui ou
muda, fica esse tempo? Em semana de prova eu procuro estudar durante a tarde, né? Eu geralmente, para estudar melhor, eu vou pra casa da minha avó, porque lá na minha casa tem as duas pequenas e não me deixam em casa. Aí eu fico lá estudando até umas 7 horas, 8 horas, e aí é a hora que eu vou pra casa descansar. Difícil fazer. Sim. Você já escolheu algum curso? Você já tem um curso em mente, assim? Sim, eu tô meio confusa entre biologia e psicologia. São duas áreas que eu acho, sim, sabe, muito interessantes. Biologia porque desde pequena eu sempre tive uma paixão, assim, por animais marinhos e tudo mais. E psicologia porque eu sempre me achei boa em dar conselhos e conversar, dialogar e tudo mais. Então, eu queria saber a sua percepção sobre a entrada no nível superior. Eu acho que é uma etapa bem importante, né? Que é a parte que a gente vai descobrir de fato se é aquilo que a gente quer, se é o que a gente procura de fato, né? Porque hoje em dia tem pessoas que vão só mesmo por status, né? Que acham que vai lucrar mais ou essas coisas e acabam nem vendo o lado pessoal, né? Porque, de certa forma, tem que ser uma área que você goste de verdade, porque vai ser aquilo que, por toda a sua vida, né? E por isso eu procuro, assim, realmente decidir de fato, eu pretendo, assim, decidir por agora, pra poder não fazer a escolha errada, né? Eu queria saber se você tem expectativas positivas ou negativas sobre a universidade, esse processo de vestibular, sobre... Bom, eu acho que é uma coisa positiva, né? Que você vai aprofundar os seus estudos lá e vai aprender mais sobre aquilo, né? Aí, tipo, vai tirando essas dúvidas que você tinha no passado. Então, Gabriel, você se sente pressionado em fazer faculdade depois que sai do ensino médio? Bom, eu não me sinto pressionada, né? Eu até queria fazer uma pausinha, assim, depois, né? Pra poder, assim, ter o tempo, assim, de decidir realmente. Pra poder não sair pegando o curso e na minha cabeça. Aí, por isso que eu não me sinto pressionada. Meus pais também, eles meio que concordam, né? Você já explicou pra eles que ia fazer essa pausa, pra você pensar bem sobre o curso? Eu conversei com eles e tal, e eles meio que concordaram comigo, né? Porque minha mãe, ela disse que ela não tinha escolhido ser professora. Que foi, assim, uma coisa que veio depois, porque antes ela queria mexer na área da informática. Aí depois que ela veio, assim, decidir que realmente ela queria ser professora. Aí ela disse que meio que se ela tivesse feito essa pausa, mas ela teria escolhido, né, a profissão de professora e tal. Mas por ter pensado, né, antes. Seria mais certinho, assim, do que ela faz os cursos. Então, vocês acham importante discutir na escola e em outros lugares a respeito desse período da adolescência, né, onde acontece a transição do ensino médio para o ensino fundamental, essa questão da angústia, então a questão do nada, né, que vocês falaram? Eu particularmente acho fundamental que se discuta, acho que é um período muito de transição entre o momento em que você é carregado no colo, que você é obrigado a vir para a escola, tem o ensino médio, tem um pai que te acorda, então tem uma estrutura social que te empurra de uma forma quase que obrigatória a frequentar a escola, e depois que você acaba o ensino médio, você tem as suas escolhas, o que você plantou durante esse período. E a gente estava discutindo essa questão do nada, né, porque muitas vezes, especialmente na realidade da escola pública, muitas vezes o aluno chega na escola, chega do 9º ano no ensino médio, sem nenhuma perspectiva, sem o entendimento de que ele vai passar por essa etapa, de que ele tem que começar a pensar e fazer escolhas, que são angustiantes, porque cada escolha é uma renúncia, né? Cada vez que você escolhe alguma coisa, você está renunciando a uma série de outras coisas. Mas o que a gente enfrenta de pior aqui é o nada, a falta de escolhas, a capacidade de pensar que isso está muito perto, que desde o primeiro ano está muito próximo, esse momento vai chegar. E você deixa de ser um estudante, eu sei que é meio cruel falar isso, deixa de ser um estudante e vira um desempregado. E aí você tem que buscar as alternativas. Eu acho que nosso primeiro trabalho aqui na escola é tentar fazer que o aluno entenda
que ele precisa estar angustiado, desculpa professor, eu sei que ela vai nos matar, angustiado com o que vem pela frente. Portanto, ele tem que se mexer, ele tem que buscar alternativas, ele tem que começar a pensar e projetar um futuro que está muito próximo. Que até então não pensou. Até então foi vivendo a vida, passou pelo ensino fundamental, e de repente algumas questões sobre futuro, essa questão da juventude muitas vezes não se pensa, né? No depois, é muito imediato, é agora. E nessa situação do primeiro ano especificamente, na nossa escola, como o Rogério falou, é um desafio tremendo que nós enfrentamos. Nós temos 10 meses para despertar no aluno a curiosidade para o que é um vestibular, para o que é uma prova seriada da UNB, o que ela pode ser importante na vida dele, como construção de perspectiva de futuro, e aí tentar alimentá-lo dessa expectativa e dessa atenção. Né? Porque se a gente deixa escapar logo no início ali, do primeiro ano, quando ele chega no segundo ano, de repente ele começa a pensar, uma das possibilidades que ele teria de ingressar na vida acadêmica, né, no terceiro grau, na universidade, a primeira etapa do PAS, que é a nossa prova mais imediata agora, já ficou para trás, ele já se sente desestimulado. E aí ele corre o risco de chegar no segundo ano, abrir mão, chegar no terceiro ano, ele perdeu uma das possibilidades de ingresso ao ensino superior. Resta para ele apenas o Enem. E aí de repente a tensão é muito maior, porque a vida dele vai ser resolvida numa única prova. Então a gente tem esse dilema, aí de repente nós temos uma sala do terceiro ano, 15 alunos que passaram pelas 2 etapas anteriores vão fazer a terceira etapa, o restante da sala está assim, agora, professor, o que eu vou fazer? Eu acho que junto com essa tensão, alguns trabalhos promovem uma outra percepção da escola, eu vou dizer de desenvolvimento de talentos, né? Você fez na escola, você sabe disso. Muitas vezes o garoto chega no segundo ano e ele se descobre um cantor no romantismo. A escola tem esses espaços que eu vou chamar de autoria e de exercício de outras habilidades que não apenas as cognitivas. Entende? Então, a gente está falando de vestibular, de paz, de Enem, mas a outra perspectiva que é a formação humanística também. E se nós lembrarmos de inúmeros trabalhos que são desenvolvidos na nossa escola, em perspectiva de coletividade, de dificuldade de elaboração do projeto, nós temos sim momentos de conflito e de angústia. Né? E a gente sabe muito bem que nós temos que, ao longo desses projetos, fazer um amparo do menino emocional, fazer um contorno, né, Rogério? Eu acho que o que a gente cuida, né, cara, até para que a angústia não paralise. Sim. O que a gente cuida é que a angústia seja presente. Ela tem que estar presente. Mas a angústia é sadia. Eu não sei se vou falar alguma bobagem, mas a ideia de que é uma angústia que tem que estar presente, porque se ela não está presente, nós não temos nada. E aí fica todo mundo com cara de paisagem, copiando o conteúdo do quadro para passar de ano e depois não se projeta possibilidades. O que a gente faz aqui é tentar fazer com que ele enxergue outras questões. A gente tem, aí você coloca o garoto numa posição de apresentar um trabalho que ele nunca esteve. Os nossos trabalhos, isso é uma combinação que nós temos. Os nossos trabalhos são de autorias. Você tem que ter autoria. Você não vai pegar o soneto, você vai conseguir copiar o soneto da internet e vai achar o trabalho todo na internet. Não vai. Né? A grande loucura da gente é tentar achar um trabalho em que os alunos, em que o grupo se mostre, produz algo inédito. E o prazer que é produzir algo inédito. Aí você vai descobrir um cara que toca um violão, porque no seminário tinha uma música, é um garoto que tem uma habilidade, né? Você exercitar as habilidades. E nesse sentido, não é só, a gente tenta deslocar um pouco o eixo dessa angústia para que ela não paralise. O problema da angústia, no meu entender, é quando ela paralisa, quando ela deixa o cara incapaz de desenvolver o potencial dele porque ele está paralisado. E é uma oportunidade interessante de um adolescente, de repente nunca passou por esse tipo de situação, começar a conviver com ela e a dominar as situações. Por exemplo, nós temos trabalhos, megas projetos aqui na escola em que uma turma vai apresentar no auditório para outras turmas, geralmente 4 assistindo, a banca de professores avaliando, e de repente o menino nunca subiu no palco, nunca falou em público. Ele tem que subir lá e declamar um poema. Ele fica nervoso antes, ele fica angustiado, a gente faz um trabalho de apoio, ele sobe e vence essa barreira. Então, eu vou dar um exemplo do Gustavo. Sim. Não vou falar sobre não, mas o Gustavo, nosso aluno, tem uma necessidade especial. Quando a gente passou o trabalho, a mãe veio no outro dia, vocês não vão fazer isso com meu filho, nós vamos. Mas ele vai passar mal, ele vai vomitar, ele vai desmaiar, mas nós vamos fazer. Tivemos dificuldade, teve que ensaiar, teve que ter uma série de apoio, teve que ter, mas no dia ele foi apresentar. Se eu tivesse cedido a essa mãe e dito a verdade, coitadinho, ele não vai apresentar. Talvez ele não tivesse ganho essa possibilidade, esse desafio de estar na frente e exercitar um pouco o limite dele, entender um pouco mais que ele pode fazer coisas. Então, nesse sentido, a gente é, além de tudo, provocador de angústia, a gente sabe disso. E essa angústia, como você falou, né, que a angústia ela não pode paralisar, é necessário porque ela é um motor ali para o aluno fazer alguma coisa, criar perspectivas. Não sei se a palavra é bem angústia, né? A gente, a gente pode usar essa palavra, assim, porque ela é muito boa, porque essa questão da ansiedade, né, vira angústia, as coisas assim. E quando essa angústia paralisa, assim, por exemplo, vocês
acham que a escola oferece algum tipo de apoio, não só vocês, mas que a escola tem algum recurso, tipo coordenador pedagógico, ou que a escola procura incentivar o aluno ou orientar a família a procurar apoio terapêutico fora da escola, porque esses alunos acham que quando a escola percebe que o aluno está nessa situação... A gente cumpre esse papel diretamente, né? O aluno vem nos procura, então, como no primeiro ano, cada trabalho tem uma etapa a ser vencida, então a gente percebe a angústia paralisante quando o grupo ou o aluno não consegue vencer aquela etapa. Então, antes da apresentação formal do trabalho, passou por uma série de etapas. Se o grupo está amarrado numa etapa, a gente já sabe que tem algum problema, então a gente reúne tudo, conversa, tenta debater. Mas isso não é suficiente, a gente entende que isso não é suficiente. Ou a gente tem um orientador educacional que faz o papel, e os alunos enxergam nesse orientador alguém que faz esse meio de campo, né? Então ele indica atendimento psicológico fora da escola, ele faz esse acompanhamento, mas eu também entendo que não é suficiente. Eu acho que numa escola com esse tanto de aluno é possível... E a escola oferece apoio psicopedagógico? O apoio psicopedagógico ele é mais voltado para os alunos especiais. Nós temos uma sala de recursos, com uma psicóloga, uma psicopedagoga, mas que atende especificamente esse universo, são os alunos com necessidades especiais. O atendimento psicopedagógico da escola está restrito a isso. E o atendimento que nós fazemos, pedagógico, no horário contrário. Então, todos os alunos dessa escola sabem que se eles estão diante de um desafio, eles podem contar com o nosso apoio segunda, terça e quarta-feira, de 2 às 5 da tarde. Mas o apoio é esse. E quais os recursos que vocês utilizam para amenizar o sofrimento dos alunos? Além de conversar, se vocês têm outro contato, mesmo que seja fora da escola, a nossa intervenção se resume à nossa prática na sala. Como o professor Rogério explicou, ouvir, fazer a intervenção necessária para a superação daquela situação de conflito, daquela situação de receio e procurar, de repente, dentro da estrutura do trabalho, dosar situações para que ele possa ir superando essas situações que o impeçam de desenvolver aquilo que é necessário. Eu acho que as redes sociais hoje facilitam uma outra abordagem. Caso ele faz isso, eu também faço. Então, de vez em quando, você está lá, domingo, 10 da noite, uma resposta. Rogério, não consegui fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se é possível fazer uma abordagem ali, uma intervenção ali, é feita uma intervenção às vezes tranquilizadora, às vezes mais provocativa ainda, porque a gente sabe o potencial, sabe que dá conta. Agora tu não pode chegar para mim domingo, 10 da noite, e dizer, Rogério, amanhã eu não vou levar o trabalho porque a impressora quebrou. Eu tenho que ser duro para dizer, olha, você vai enfrentar uma vida lá fora, faça esse trabalho antes. Tá? Ou às vezes tem um problema familiar, de não, fica tranquilo, isso não vai atrapalhar. Então, a gente faz esse atendimento via as redes sociais. Então, os meninos têm nosso Facebook, além do atendimento aqui dentro de sala, o atendimento no horário contrário das aulas, a gente faz um atendimento via redes sociais. Que eu acho que, de certa forma, minimiza esse impacto. Às vezes o menino está sozinho, sem encontrar nenhuma saída, um domingo, ele se sente um pouco acolhido, ou ao contrário, ele se sente provocado, né? Ou acolhido ou provocado, mas tem ali o suporte de um adulto que está acompanhando o processo. Eu acho que isso tranquiliza, de certa forma. A maioria dos estudantes que pretendem ingressar na faculdade logo após o término do ensino médio se sentem pressionados a fazer isso. Dessa maioria, 70% já escolheu o curso que quer fazer. Mais da metade dos estudantes não recebe nenhum atendimento psicológico fora da escola. E o atendimento psicopedagógico que recebem dentro da escola vem de um coordenador que aconselha esses estudantes a procurarem um atendimento psicológico quando necessário. Além disso, devemos considerar que os dados levantados pelo questionário correspondem a uma pequena amostra dos estudantes, e não a todos aqueles que estão no segundo e no terceiro ano do ensino médio. O trabalho não atingiu a totalidade do segundo e terceiro ano do ensino médio, mas com base na entrevista e na análise dos questionários, constatamos que existem alunos que querem fazer faculdade após o ensino médio, mas também alunos que não querem seguir uma vida acadêmica após o ensino médio. Nunca reclamar, só agradecer tudo que vier eu fiz. Já tá gravando. Ruffle